Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para falarmos sobre alguns pontos da ortografia, tá? As questões de ortografia estão relacionadas ao novo acordo, que já não é tão novo assim, mas as pessoas chamam de novo, ao novo acordo, as questões de hífen, estruturação de algumas palavras, usos corretos de alguns termos. Então, quando a gente fala de ortografia, a gente está falando da escrita correta dos termos, a escrita adequada de algumas palavras. Portanto, vamos analisar quais são esses elementos, o que tem desse novo acordo, o que não tem, enfim, para a gente entender melhor, beleza? Vamos abrindo os nossos slides e vamos lá. Pensando, num primeiro momento aqui, vamos pensar aqui neste novo acordo. O que a gente tem, por exemplo, no novo acordo que é importante a gente falar? Algumas alterações que são importantes. Por exemplo, aquela questão das letras iguais. O encontro de letras iguais. A gente vai falar já com respeito ao hífen, mas de modo rápido e amplo, a gente pode dizer que quando nós temos letras iguais, a gente faz o quê? A gente separa. Por exemplo, isso é em decorrência do novo acordo? Sim, isso é em decorrência do novo acordo. Por exemplo, anti-inflamatório. Isso é em decorrência do novo acordo por causa da questão fonética. Porque o que acontecia anti-inflamatório? A gente juntava tudo e comia um dos is. Anti-inflamatório, juntava. Um desses is deixava de ser falado. Ou em micro-ondas. Micro-ondas. É por causa da questão fonética. Então, letras iguais a gente separa. Qual foi a outra mudança significativa do acordo? As letras diferentes. Letras diferentes, as vogais diferentes, a gente junta. Por qual razão? Porque não há aqui uma questão fonética que traga alguma dúvida na escrita. Por exemplo, autoescola, cada um dos fonemas é escutado. Eu não preciso de separação. Ó, uma palavra que muita gente erra. Infraestrutura. Infraestrutura, também, muita gente erra, acaba escrevendo separado. Lógico que para esses dois casos, gente, existem exceções. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui um exemplo, uma exceção aqui para essas que são iguais. Ó, aqueles prefixos co ou então re, que são letras iguais. Coordenação, reeducação alimentar, por exemplo. Então, nessas situações, não tem essa questão. É claro que a gente tem várias e várias exceções. E aquilo, língua portuguesa, gente, é feita de exceção, hein? Você já sabe. Eu tenho que saber a regra e lembrar de algumas palavras, alguns termos em que essa regra é aplicada de forma que não corresponde à regra, de fato, né? É uma exceção. A gente sempre fala, não, mas não está enquadrado na regra. Não, essa daí é uma exceção. Exceção à regra. E são várias na questão da ortografia. São várias, ok? Bom, aí nós temos também, com relação ao novo acordo, coisas que nos chamam a atenção. As chamadas duplicações. Duplicações. Duplicações do quê? De R e S. Em algumas palavritas. Por exemplo, qual duplicação? A palavra ultra, romantismo. É uma escola literária. Ultrarromantismo. O que a gente teve aqui, ó? Duplicação do nosso R. Era separadinho do hífen, ultrarromantismo, mas para que o fonema R e R ali, esse som, sabe? Do catarrinho ali do R fosse mantido, a gente teve que fazer o quê? A duplicação. A mesma coisa para a palavra mini saia. Veja, duplicação do S. Ou, para quem gosta de matemática, o cosseno. Filho, eu era da época do cosseno que era escrito separado, viu? Que era cosseno. Pessoa um pouquinho mais antiga vai saber do que eu estou falando, né? Então, esses aqui são alguns elementos do novo acordo. Eu vou colocar aqui ainda, peraí, deixa eu passar para o próximo, só para ficar mais limpinho.
algumas questõezinhas que também precisam ser lembradas. A questão, por exemplo, do trema, que já não existe mais em língua portuguesa, ó. Linguiça. Você sabia que antigamente você tinha isso aqui, Brasil, ó? Linguiça. Não precisa mais? Não, a gente já sabe que é linguiça. Professora, aí quem fala linguiça? Oh, misericórdia. Dá, sei lá o que essa pessoa tem que fazer da vida. E, claro, temos também algumas duplicações. Leem. Vou, que tinha o quê? A gente tinha um acentinho, né? Vou, leem, e não temos mais. Ocorreu o quê? A queda disso daí. E algumas outras palavras, peraí, algumas outras que apresentariam o chamado acento diferencial. Acento diferencial. Que ainda existe para algumas palavras, mas para outras já perdeu. Por exemplo, a palavra pelo, que tinha esse acento, hoje não tem mais. A palavra para, verbo, diferente do que? Do para preposição. Ou a palavra polo, que também carregava. Então, hoje já não tem mais isso, professora? Não, hoje isso daqui já não tem mais. Isso aqui já não existe. E como é que eu vou saber se está falando pelo de animal ou pelo preposição? Eu vou saber sempre pelo contexto. É o contexto que vai nos orientar. O contexto sempre vai nos orientar. Claro que a gente tem algumas palavras com acento diferencial que permanecem, né? Tem e tem. Singular e plural. Ou por preposição e por o nosso verbo. Alguns a gente tem ainda, mas são poucos. A maioria aqui, ó, como a gente pode ver, e tem mais, né? Caiu, a gente não utiliza mais, beleza? Ok, mas o que causa dúvida também com relação a este novo acordo, a estas novas situações todas que nós temos em língua portuguesa, diz respeito a hífen. Ou vai me dizer que ninguém nunca parou para você e perguntou assim, viu? Essa palavra aqui escreve com hífen ou sem hífen? E você já não parou assim, já ficou assim, tipo... Deixa eu pensar aqui um pouco. Pensando o que nas regras. Existem regras para o uso de hífen em língua portuguesa? Existem. A gente viu algumas aqui, ó. Por exemplo, com relação ao novo acordo, de letras iguais, essas vogais iguais e essas vogais diferentes, e ao RR e ao SS, em que isso já se apresenta, já tem uma razão, já tem um porquê. A gente vai retomar algumas situações aqui. Mas existem outras regras para o uso do hífen, por quando é que eu devo usar e quando é que eu não devo usar. Então, eu tenho que saber isso daí para colocar de modo correto. A questão da ortografia é muito importante. Então, como é que a gente vai identificar isso daí? Vamos pensar assim. O hífen, ele pode acontecer em língua portuguesa por 3 razões. Eu tenho hífen. Não confunda, ó, hífen é isso aqui, tá, gente? Tá vendo, ó, um risquinho lá em cima. Travessão é aquele que é assim, ó, aquele grande. Não confunda hífen com travessão. Tem gente que acha que pode trocar um pelo outro e boa. Não. Uma coisa é o hífen, deixa eu pegar outra cor. Uma coisa é o hífen, a outra é o travessão. A gente está falando do hífen, que é aquele tchutchuco assim. Para que serve o hífen? Vamos pegar aqui, ele só serve para 3 situações. O hífen, ele pode ser utilizado para formação de novas palavras, formação de novas palavras. O hífen, ele pode ser usado para a separação de um verbo e o pronome, sabe? Por exemplo, levá-la, verbo e pronome. E o hífen, ele pode ser utilizado também para a translineação. O que seria a translineação? Quando você está fazendo a separação silábica numa redação, está lá no final da linha, hífen, pega a outra sílaba, o restante da palavra e coloca na linha de baixo, tá? Então, é a translineação. São essas
as 3 razões, os 3 motivos para o uso do hífen. Formação de novas palavras, formação, né, das palavras, verbo e pronome, entre verbo e pronome, ou a translineação. São essas as 3 causas. Lógico que, já que a gente está falando de ortografia, onde é que a ortografia vai se encaixar aqui? Pega aí, caneta. Onde é que a ortografia vai se encaixar aqui? Na formação de palavras. Eu quero entender como é que eu escrevo algumas palavras. Então, eu tenho que pensar nesse processo de formação de palavras. Quais são esses processos? Vamos abrir aqui, ó. Vamos começar falando para você sobre os nossos processos de formação de palavras. O primeiro processo... Opa, já não mudei, né, Brasil? Vamos falar das palavras compostas. Existem 2 formas de formação, peraí. Opa, abre aqui. 2 formas de criar palavras, de se formarem palavras em língua portuguesa. Um processo de composição e um processo de derivação. Lá na morfologia, a gente trabalha esses processos, quais são eles? O processo de composição e o processo de derivação. Composição, quando eu tenho mais do que uma palavra e junto para criar uma terceira, uma nova. Derivação, quando eu tenho um radical e eu vou juntar o sufixo ou prefixo para formar uma nova palavra. Então, só tem essas 2 formas de criar palavra em língua portuguesa. E o hífen aparece nessas 2 situações, tá? Vamos lá, então, como é que a gente vai apresentar? Primeiro, palavras compostas, do que elas são feitas. As compostas são aquelas que vão apresentar, que podem apresentar mais de um radical, certo? Mais de um radical. São as palavras formadas, por exemplo, ó, essa daqui é a primeira regra, vou colocar já direto as nossas regras. Por exemplo, são os nomes comuns. Nomes comuns. Por exemplo, ó, o cara quer saber se... essa aqui é uma regra muito boa. O cara quer saber se puxa-saco tem hífen. Você vai falar como? Se bem-estar tem hífen. Você vai falar como? Depende? Claro que depende. Todas as vezes que eu uso dois radicais para formar uma palavra e esses radicais se juntam e eles são antecedidos por um artigo, eu vou utilizar o hífen. Por exemplo, o bem-estar das pessoas é o mais importante. O bem-estar. Então, eu coloco o hífen. O puxa-saco acabou de chegar. Coloco o hífen. Ah, mas em que situações a gente não coloca? Algumas vezes essas palavras não estão relacionadas. Eu posso ter, por exemplo, bem, é bom, né? Na verdade, vai falar. É bom estar ao lado de pessoas assim. Você fala, o bom-estar, porque se bem-estar é junto, o bom-estar também deve ser. Não, não tem nada a ver, são coisas que estão separadas. É só quando a gente forma substantivos, quando a gente forma nomes comuns. Quais são as regras? Deixa eu abrir aqui para você, para os nomes comuns. Por exemplo, quando nós temos, vou colocar aqui as palavras, e aí já vou trazer para você os significados. Por exemplo, a palavra ano-luz, ó, é um sentido só, certo? Ou vermelho claro, é um sentido só. Marca passo, o marca-passo, ou o segundo tenente. Segundo tenente. Por que que eu utilizo, nestes casos, vou pegar aqui uma setinha. Por que que eu utilizo aqui nesses casos o hífen? Primeiro, ano, luz. A primeira palavra aqui é substantivo. Vermelho escuro, isso daqui é a primeira palavra, adjetivo. O marca-passo, essa primeira palavra aqui é verbo. Segundo tenente, essa primeira palavra aqui é numeral. Então, veja, eu tenho um substantivo com outro substantivo formando uma nova palavra, um adjetivo com outro formando outra palavra, um verbo com um substantivo formando uma palavra, um numeral com um substantivo formando outra palavra. Então, eu estou criando aqui a partir de mais do que um radical. Afinal de contas, ano-luz você sabe o que significa, você sabe o que... Todos esses termos aqui, né? Então, vou pensar o seguinte. Todos esses termos aqui nada mais são do que criações. São o quê? Novas palavras, certo?
novas palavras que carregam o significado delas. Eu não tenho ano-luz significando ano e luz. Não, eu tenho a junção dos significados que reflete, né, que reproduz essa respostinha aí, que me transforma nessa nova palavrinha aí. Então, essa é a nossa primeira situação, ok? Beleza. Segunda situação, deixa eu passar aqui, ó, para limpar bonitinho. Teremos também separação quando nós temos adjetivos gentílicos. O que são os adjetivos gentílicos, gente? Aqueles que dão ideia de origem, por exemplo. De onde a pessoa veio, de onde ela nasceu, sabe? De onde ela saiu, enfim. Esses aí vão trazer também essa ideia de origem. Por exemplo, galego, português. Claro que, ó, presta atenção, não é todo adjetivo gentílico que vai apresentar essa separação. Não, por exemplo, paranaense, né? É um adjetivo gentílico? É, mas está separado? Não, porque não é formado por duas coisas diferentes, não. É uma palavra só. Alguns adjetivos gentílicos, alguns substantivos, como eu mostrei para você, ali, compostos, porque é uma palavra composta, substantivo composto. Alguns adjetivos compostos, que são esses. Percebe? A gente fala para substantivo composto, adjetivo composto. Então, são vários elementos que, quando tem esse hífen para esse processo de composição, a gente tem radicais diferentes. E o hífen ali é só para estabelecer essa relação. Os adjetivos gentílicos são mais um exemplo dessa utilização, do uso do hífen na formação de palavras. Alguns também, vamos colocar aqui, ó, alguns nomes geográficos. Nomes geográficos, que também são substantivos compostos. Alguns nomes geográficos, por exemplo, vamos pegar aqui, o grande clássico da cidade de Passa Quatro. Cidade, certo? Grande clássico aí. O que eu vou ter aqui? Novamente, nessas duas situações aí, Brasil. Peraí. O que eu vou ter aqui de novo, ó? Formação de palavras. Ah, então, por que eu vou ter o hífen? Porque aqui eu tenho um significado, aqui eu tenho outro. Junto os dois e crio o nome de uma cidade. Percebeu? Mas isso acontece para todo mundo? Não, às vezes a gente tem palavras que se juntam simplesmente sem hífen. Como, por exemplo, professora, pelo amor de Deus, passatempo. Dois radicais que se juntam e não tem hífen. A gente não está falando da formação, a gente está falando do uso do hífen, do porquê, em que situações a gente utiliza, tá? Agora, abre aí de novo, que ainda não acabou a questão. Pega a preta de novo, tá aqui. Que ainda não acabou essa questão. A gente também tem uso de hífen nos elementos que indicam fauna e flora. Fauna e flora também teremos uso de hífen. Ou, vou pegar aqui, já vou pôr o exemplo, porque daí eu já mudo de caneta tudo de uma vez. Ou ainda, nas palavras bem e mal, que são os seus opostos, os contrários, né? Quando depois nós temos uma vogal, ou quando nós temos a letra H. Afinal de contas, a nossa letra H, ela não tem o quê? Som, certo? Então, por exemplo, fauna e flora com hífen é muito simples. Fauna, leão marinho. Flora, couve, flor. Né? Então, tudo aquilo que está relacionado a fauna e flora, a gente vai colocar o hífen. Agora, bem ou mal, quando depois eu tenho uma vogal ou um H, a gente também separa. Por exemplo, bem amado. Por quê? Porque é uma questão fonética, gente. Senão, se a gente junta, fica B mamado, não dá, certo? Ou então, quando a gente tem a letra H. Mal habituado. Olha lá. Mal habituado. Por quê? Porque se junta aqui, fica como? Mal habituado, tá? Claro que existem algumas exceções
Quer ver uma exceção? A palavra benfeito, ó. É assim? É, ou benfeitor, tá? Então, existem algumas exceções. Como tudo nessa vida, existem algumas exceções. Não são todas, mas existem. E, por fim, no processo de formação, a gente tem algumas palavrinhas do tipo... Vamos colocar aqui, ó. Algumas construçõezinhas do tipo sem, além, a quem, recém, que recebem o hífen. Ó, vamos lá. Por exemplo, sem terra. Você sabe que tem aí o hífen, né? Ou recém-casados, recém-formados e coisas dessa categoria. A gente vai ter o quê? O uso do hífen, tá? Então, ó, essas aqui são as nossas situações de composição. Vamos pegar aqui, ó, regra 1, não coloquei nas outras, né? Opa, regra 1. Aqui a nossa regrinha 2, regrinha 3, regrinha 4, regrinha 5, regrinha 6, ok? Então, temos aí todas essas situações zítias. Isso para as nossas palavras compostas, quando eu tenho mais de um radical. Por quê? Porque temos as derivadas. As derivadas é quando eu tenho um radical e a partir desse radical eu vou ter ainda mais um prefixo, certo? Uma palavra, um termo que antecede esse processo de reconstrução, de reformulação da palavra. Claro que existem algumas regras específicas para isso também. Por exemplo, quais são as nossas situações específicas? Vou colocar as duas primeiras aqui. A regrinha número 1. Quando, você já vai entender, quando o nosso segundo elemento na palavra começa com H. Essa daqui é a regra mais comum, tá? Quando o nosso segundo elemento na palavra começa com H. Por exemplo, hiper-humano. Ou ainda, sobre-humano. O que isso quer dizer? Olha aqui, gente. Ó o H aqui. Dá para juntar? Não, não dá. Eu não tenho uma sequência de RH ou de EH em língua portuguesa. Claro que existem exceções, né? Vamos colocar uma exceção aqui. Coabitar, por exemplo. Coabitar. Só que olha o que aconteceu. Sumiu o quê? Sumiu o H, certo? É uma exceção. Ou desumano. Sumiu o quê? Sumiu o H, certo? O que a gente tem aqui, pessoal? Isso daqui é o que a gente chama de exceção, tá? Existem algumas exceções, mas essa daqui é fundamental. A questãozinha do H, muita gente acaba juntando, não, ou tirando, não. Existem as palavras, que são palavras que se tornam exceções, mas a regra geral, o que eu tenho que seguir, professora? A regra geral, quando você tem o H, você, ó, separa. Por isso que super-homem é separado e super interessante, por exemplo, é junto. Por quê? Super-homem, você tem um H, super interessante, não tem nada que atrapalha ali. Aí você junta tudo, percebeu? Então, existem razões porquês. A questão aqui está relacionada à parte do fonema, a parte fonética. Ok, vamos voltar para cá, Brasil. Volta para cá, para a gente terminar de bater essas regras aqui. Regritinha número 2. Regritinha número 2, com relação a esses elementos. Quando nós temos, a gente já falou sobre isso, duas vogais iguais, que é a questão do novo acordo, né? Então, aqui entra a questão do novo acordo. Vou colocar só um exemplo, porque a gente já viu isso, só para não faltar aqui na nossa regra. Micro-ondas, né? Então, a gente já viu que isso é por causa do novo acordo. Beleza. Vai para a terceira regra. Terceira regrinha.
Quando é que a gente vai utilizar hífen, então, também? Quando nós temos palavrinhas ou prefixos como o pan ou o circum, você vai dizer, poxa, mas isso aí a gente quase não vê. Eu sei, gente, mas a gente está falando de todas as regras do hífen. Para você montar um caderninho, para ter tudo certinho, é necessário que você saiba, tá? Quando eu tenho pan ou circum seguido de M ou N. Por qual razão? Ó, isso daqui já fica claro, olha aqui. Por qual razão vai ter isso? Olha que tem a terminação deles. Qual é? A gente tem duplicação de N ou duplicação de M em língua portuguesa? Não. Por isso que a gente tem, por exemplo, ó, pan nacional, por exemplo. Porque eu não posso juntar. Existe NN, MM em língua portuguesa? Não existe, né? Então, por isso que a gente não pode juntar estes elementos. Regrinha 4. O que mais? A regrinha 4 vai falar sobre inter, ó. Essa é muito boa. Inter, hiper, super. Seguido do quê? De S. Por qual razão? Olha aqui, gente, ó, terminação em R, em R, em R. Perdão, de S não, tô ficando louca. De R. Seguida de R. Por qual razão? Peraí, pode colocar o vermelhinho. Por qual razão? Justamente por causa disso daqui, ó. Senão a gente não vai ouvir o fonema, a gente não vai ouvir o som das duas palavrinhas. Ó, irter não dá, né? Ó, por exemplo, interregional, concorda que tem que estar assim? Interregional. Por que tem que estar assim, professora? Interregional. Para eu ouvir os dois sons. Interregional, porque o inter tem um significado e o regional tem outro. Quando eu junto, eu crio um novo significado, mas eu tenho que saber de onde veio. Por que não entra naquela regra de duplicação de R? Só juntar ali. Porque eu não vou estar duplicando, eu estaria juntando. E o som ficaria interregional. Ou superregional, super rápido, percebeu? Não dá, eu preciso falar, eu preciso dos dois sons, porque um R faz parte de uma palavra e o outro R faz parte de outra palavra, ok? Então é necessário o quê? Fazer essa separação. Interregional. Intermunicipal tem? Não. Por qual razão intermunicipal não tem? Porque não se mistura o som. Intermunicipal, você ouve o som do R, você ouve o som do M, não tem nenhuma diferenciação ali. Agora, com essas situações aqui não dá. Intermunicipal junta, interregional separa, ok? Então é a nossa próxima regrinha aqui. Vamos terminando já, calma aí, Brasil. Regrinha número 5. Volta. Regrinha número 5. Já falamos do hiper, dos inter e do super. Vamos falar do ex e do vice. Do ex e do vice. O que acontece? Sempre separa, Brasil. Por exemplo, você tem ex-presidente. Ex-presidente. Ou ainda, você tem vice-campeão, certo? Ex-presidente, vice-campeão, sempre separa. Ó, uma coisa que é sempre bom separado, gente. Ex-marido, opa, ou ex-namorada. Namorada, pra ficar bom pra todo mundo, né? Então, tá sempre o quê? Sempre separado, tá? O ex e o vice. E, por fim, a gente tem alguns prefixos que começam com AB ou AD, vou colocar todos aqui, tá? OB, não é o OB que você está imaginando, né? Sub ou sob. Quando eles estão seguidos aqui de R, B, D. Eu digo R, tu dizes B, D, R, B, D. Por qual razão? Porque justamente vai ficar ruim a questão fonética novamente. Quer ver? Se eu tenho a palavra, eu adoro essa, subbibliotecário.
Subbibliotecário, tá vendo? Eu tenho duplicação de B em língua portuguesa? Não tenho. Eu posso juntar? Não. Ou abrogar. Eu tenho abrogar, dá para colocar abrogar? Não dá, né, gente? É abrogar, tá? Cuidado com essas construções todas dos nossos elementos. Lógico, ainda falta mais um. Quero colocar mais um aqui ainda que eu não coloquei, só para a gente fechar. 7, essa daqui com certeza você já viu e deve estar se perguntando, ué, ela não vai falar dessa? Vou, claro que eu vou. São as palavras pós, com acento, tá vendo? Pré e pró. Qual que é a questão aqui, ó? Perceba que são todos tônicos. Quando eles são tônicos, gente, quando eles estão, ó, acentuados, tá? Para essas situações, a gente vai usar a separação também. Por exemplo, Por exemplo, a gente sabe que existe a pós-graduação. Ou ainda o pré-vestibular, tá vendo? Pós-graduação, pré-vestibular, tá bom? Então, quando a gente tem o quê? Quando esses elementos estão juntos. Lógico que a gente tem exceções, por exemplo, quando ele não é preencher, por exemplo. Ou ainda, deixa eu pegar outra cor aqui. Preencher, ou ainda, cadê? Pós-posto, ó, pós-posto. Quer dizer, a gente ainda tem algumas exceções, tá? Sempre tem exceções. Vou colocar aqui algumas exceções para você. Do quê? De palavras que não tem hífen e de palavras que tem hífen, com relação a quais são as regras. Por exemplo, água de colônia. Água de colônia é uma palavra que está na exceção. Cor de rosa também está na exceção. Pé de meia está em exceção. Qual que é a regra aqui? A regra é que não há regras. Arco da velha, olha só. Ou ainda, a queima-roupa, ó. Tudo exceção, tá? Agora, tem umas que, deixa eu até separar aqui, ó. Tem umas que não vai ter hífen, pelo amor de Deus. Dia a dia, a pessoa acha que tem. Fim de semana. Ou café da manhã. Nada disso aqui tem, tá, gente? Quase que coube. Nada disso aqui tem. Pelo amor de Deus. Não vá achando aí. Mas por que essas palavras... Por que essas palavras aí são exceção? Qual que é a regra para elas? A regra é que elas são livres de regra. Então, são palavras que a gente diz que já estão tão somatizadas na fala, tão fixadas, que não precisam mais de nenhum tipo de regra. Elas simplesmente são. Não pegam. Você vai falar, mas tem uma preposição ali no meio. Pelo que eu saiba... Palavras que têm essa preposição não precisam mais do hífen, é verdade? É verdade, tá? Quando a gente tem uma preposição estabelecendo uma conexão entre as palavras, como é o caso, por exemplo, do café da manhã. O que é o café da manhã? É aquela primeira refeição que você faz no dia, né? É isso daí. Então, é uma palavra nova, é uma estrutura com um sentido único. Embora eu tenha 3 elementos, eu tenho um único sentido. Quem cria a relação de sentido entre café e manhã é a preposição. Quando nós temos uma preposição, não tem mais hífen, caiu tudo. Por exemplo, mão de obra, era uma palavra que tinha hífen no passado, hoje não tem mais. Por qual razão? Porque caiu, não tem mais o porquê disso. Só que existem palavras que têm essas exceções. Água de colônia, cor de rosa, pé de meia, a queima-roupa, arco da velha. Então, são termos que ainda carregam, embora estejam ali conectados pela preposição. Ah, professora, mas como é que eu vou saber disso? Agora você já está sabendo. Essas são algumas das exceções. Combinado? Bom, por enquanto,
Ficam aqui as nossas dicas. Já nos vemos logo aqui, ó, nosso próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau.